Olá galera, bom dia. Aqui é Jarbas Capuço Filho, terapeuta em dependência química, e mais uma edição do Papo Reto. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, muito controverso, que é a internação involuntária ou internação compulsória, quem preferir. Porque tem mobilizado muitas discussões, muitos debates no país. Alguns acham que esses dependentes químicos, esses usuários, devem por si só tomar uma decisão, e a decisão de se tratar é deles ou não. E uma outra parte que diz que não, esses pacientes perderam a condição mental, de saúde realmente, de fazer escolhas e devem ser tratados. Eu sou do segundo grupo, né? Eu sou muito a favor da internação involuntária. Eu vou explicar por quê. Hoje nós estamos falando de usuários que usam substâncias que causam uma dependência e uma abstinência extremamente severa. Eu vou dar um exemplo, mas eu não gosto de criar estigmas, eu não quero. A ideia desse programa aqui não é criar estigmas, é justamente desconstruí-los. Mas eu vou dar o exemplo do usuário do crack, que hoje a gente tem as cracolândias aí em São Paulo, espalhadas pelo país, né? E que gera muito debate. Então vamos falar do crack em si. Então primeiro vamos falar da substância. O crack é a forma da cocaína chegar mais rápido no cérebro. Explico melhor. O crack, depois de fumado ou inalado, a substância chega em 8 segundos no cérebro. 8 segundos, causando uma euforia enorme, né? Então assim, é a brisa, né? É a pancada mesmo, que dura exatamente 5, 6 minutos. Ok? Depois disso vem o quê? Uma abstinência severa e o craving, ou seja, a fissura. Tem muita gente que acha que o crack é uma droga barata, e realmente ela é. Uma pedra custa R$10, só que um usuário de crack, e eu vou falar aqui de um usuário que não está no estado agudizado, ele vai usar no mínimo 10 pedras por dia, ou seja, ele vai gastar R$100 por dia em droga. Ok? Mas eu já cuidei de casos onde o paciente relatou ter usado 60, 70 pedras num dia, para vocês terem uma ideia. Então assim, como que você vai mobilizar um paciente que sofre de uma dependência e de uma abstinência tão severa a fazer um tratamento voluntário? A janela motivacional do usuário de crack, a janela motivacional, o que que é? É aquele momento ínfimo de consciência, de lucidez, que o paciente quer ajuda. Essa janela motivacional está provada cientificamente que ela dura 5 minutos. Então assim, esses agentes de saúde que trabalham na Cracolândia, que trabalham no Kratóide, eles ficam rodando ali. Quando um paciente pede ajuda, imediatamente eles têm que já pegar esse usuário, tirar daquele convívio dos outros usuários, levar para um ambiente de saúde, ser medicado, e ser medicado mesmo, né, gente? Que a abstinência já começa a pegar, né? Muito diazepam, para que ele seja internado, porque essa janela, ela se fecha na ambulância. Na hora que ele estiver na ambulância, já se fecha. Então assim, eu sempre faço uma pergunta que as pessoas falam que é um clichêzão, mas eu acho que cabe muito bem, né? Você que está me ouvindo, se você tiver um irmão, uma irmã, 14, 15 anos de idade, um filho, um primo, sei lá, alguém que você ama, que você tem uma grande estima, um grande afeto, tiver em situação de rua, usando crack, sofrendo abuso sexual diariamente, que já está provado, pesquisa da Unifesp, meninas de 14, 15 anos de idade na Cracolândia têm em média 5 relações sexuais por dia com múltiplos parceiros sem proteção sexual. Se você tivesse um filho ou uma filha nessa situação, o que você faria? Você deixaria o teu filho, tua filha, tomar uma decisão para se tratar, ou você faria uma internação involuntária?
Eu deixo essa pergunta para vocês, ok? Então a internação involuntária, ela começou a crescer no Brasil conforme o crack apareceu no Brasil, que foi no início dos anos 90, que é outra situação polêmica, controversa pra caramba. Por quê? Porque o crack ele surgiu, não foi aqui na Cracolândia não, gente. O crack surgiu no cinturão pobre de São Paulo, no cinturão da periferia de São Paulo, cidade Tiradentes, São Miguel, São Mateus, no início dos anos 90, que era chamado de casca, que o usuário aqui, ele pegava a cocaína com bicarbonato de sódio, me desculpe, e água, esquentava numa colher e fazia a famosa casca, que é o crack. Foi aí que surgiu. Mas enquanto tava lá, né, na periferia, no cinturão pobre de São Paulo, ninguém tomou uma atitude, né? A hora que o crack chegou no Dante Alighieri, aí sim as autoridades ficaram em pânico, né? Vamos cuidar do crack, e começaram a surgir diversos programas de combate ao crack. Pois bem, então essa internação involuntária, eu já trabalhei em clínica involuntárias, aliás, eu trabalhei em várias unidades. O que acontece com a internação involuntária? Realmente o paciente chega na internação com ódio de todo mundo, revoltado, puto da vida, querendo matar meio mundo, porque ele foi internado involuntariamente. Mas essa raiva toda é porque ele vai ficar distante da substância. O medo, o pânico já se apodera dele. Essa involuntariedade, com uma boa alimentação, com uma boa medicação, terapeutas capacitados, transformam essa involuntariedade em voluntariedade em cerca de um mês e pouco. E o paciente entra em tratamento, né? Ele começa a perceber que o estado dele não era legal, que ele precisa de ajuda, e dentro dessa clínica ou dessa comunidade terapêutica, ele vai ter essa ajuda. Então a internação involuntária é isso. Ela surgiu nesse contexto e ela atua até hoje nesse contexto. Gente, assim, o que eu acho que, para finalizar esse vídeo, o que as famílias devem procurar saber, se preocupar na hora de internar, fazer uma internação involuntária? Em primeiro lugar, vocês têm que visitar a comunidade ou a clínica. Se você chegou lá e eles falam que você não pode conhecer as dependências, já descarta, tá? Já descarta. Você tem que olhar a clínica, né? Você tem que olhar a comunidade, de preferência falar com algum paciente, de preferência falar com alguma família que já fez tratamento nesse lugar, para ver se é bacana mesmo. Porque olha, vou falar com todas as letras maiúsculas, tem muito picareta no mercado, abusando e ganhando grana em cima da desgraça de muita família. Vou repetir, tá? Tem muito picareta se aproveitando da desgraça dessas famílias. Então tomem muito cuidado. Segundo lugar, um resgate, que a gente chama de resgate de dependente químico, em situação de rua, ou mesmo resgate dentro de casa, ele deve ser feito por uma equipe especializada, certo? Que é uma ambulância. O pessoal, a equipe que faz a contenção hoje tem que ter curso pelo menos de auxiliar de enfermagem, e de preferência tem que ter um psiquiatra dentro da equipe, participando da equipe no caso de ser medicado. O que acontece muito por aí, gente, são essas comunidades, pega aí um carrinho, pega um Corsinha, coloca 3 brutamonte que estão limpa há 3 meses e manda esses caras fazer resgate. Cuidado com isso. Inclusive eles medicam, tá? Tem que ser uma ambulância, tem que ser uma equipe especializada, né? Então eles saem nesse Corsinha doido, né? São violentos, não são treinados, né? Medicam sem autorização, porque quem pode medicar é só o psiquiatra pode fazer essa medicação. E ainda os caras colocam lá, né? Deus no comando, pelo amor de Deus, né? Se fosse o diabo no comando, então não sei o que seria. Então, gente,
A internação involuntária, ela funciona, eu sou muito a favor, porque assim, realmente o dependente químico em situação de rua, fazendo uso de crack principalmente, ele perde a capacidade de fazer escolhas sadias. É uma situação psiquiátrica, gente. Vocês têm que pensar assim, este usuário, ele está num estado realmente de insanidade. Ele por si só, ele não consegue tomar uma atitude para salvar a própria vida. Então alguém vai ter que intervir em favor desse paciente. Eu acredito que é uma atitude humanitária você tirar um usuário de crack em situação de rua e colocar ele em tratamento, ok? Eu vou fazer um outro vídeo, gente, para a gente falar realmente como que é o tratamento dentro da clínica, como é que deve ser, para vocês terem uma melhor ideia do que é isso, tá bom? Olha só, quem curtiu o vídeo, quiser dar um like aí para dar uma força aí para crescer, eu agradeço, tamo junto e até a próxima, hein, gente? Valeu!